Oi pessoal, professor Demis aqui falando. E nessa aula nós vamos agora trabalhar com a parte da óptica analítica, que é a parte que vai entrar um pouquinho mais dos cálculos, tá bom? Então é importante você ter revisado toda a parte teórica sobre o assunto para a gente poder chegar aqui e entender tudo direitinho. Vamos lá. Primeira questão. Os espelhos esféricos, que podem ser classificados como côncavo ou convexo, apresenta como superfície refletora a parte interna ou externa de uma calota esférica. É o que nós já vimos. Considere um espelho esférico do tipo convexo, semelhante ao da imagem, com raio de curvatura igual a 1 metro. Uma pessoa com 1,7 metros de altura coloca-se em pé em frente ao espelho, a uma distância de 2 metros de sua superfície. Nessas condições, qual o tamanho da imagem formada e suas características? Bem, pessoal, nós estamos falando de um espelho convexo. No espelho convexo, nós sabemos que a imagem ela deve ser virtual, direita e menor. Espelhos convexos só formam esse tipo de imagem. Então, vai fazer com que nós tenhamos duas possibilidades. Letra A ou letra D. Simplesmente pelo fato da gente conhecer qual é o tipo de imagem de espelhos convexos. Então, nós vamos agora fazer o estudo analítico. A questão nos dá algumas características. Ele te diz o raio de curvatura igual a 1 metro. Isso, se o raio de curvatura é 1 metro, ele é igual ao centro de curvatura, C. Então, o foco será de meio metro ou 50 centímetros, que corresponde à metade. Ele diz que a pessoa tem 1,7 centímetros de altura. É o tamanho do objeto, que é 1,7 metros. Ele diz que a pessoa está a 2 metros da superfície. Então é o nosso P, que é a distância do objeto ao espelho, que é de 2 metros. Bem, pessoal, com essas informações aqui, a gente vai poder achar, ó, nós temos o foco e nós temos o P. Então nós podemos descobrir quem é o P', que é a distância da imagem ao espelho. Então nós vamos para a fórmula. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco é meio. Só que nós vamos colocar menos meio. Por quê? Porque o espelho é convexo. No espelho convexo, o foco vai ser sempre negativo. Então, vamos pegar aqui 1 sobre o P. Quem é o P? É 2. Mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até o espelho. Então, a gente passa aqui para cá. Nós vamos ter que menos 0,5 menos 1 meio é igual a 1 sobre P'. Esse meio nós vamos substituir por 1 sobre 2. Vou colocar aqui do lado. Vai ficar 1 sobre 1 sobre 2 menos 1 meio igual a 1 dividido por P'. Aqui nós temos fração de fração, a gente pega o primeiro pelo inverso do segundo. Então vai ficar 2 dividido por 1 vezes 1. Então vai dar 2 sobre 1 menos 1 sobre 2 igual a 1 sobre P'. MMC de 1 e 2, aqui também é negativo, né? É 2. 2 sobre 1 é 2 e 2 vezes 2 é 4. 2 aqui por 2 é 1 e vai dar 1. 1 sobre P'. Invertendo os dois aqui, nós vamos ter 2 menos 4 com menos 1 é menos 5. Vou colocar logo o sinal aqui, né? Vai ser o nosso P'. Inverti um e depois inverti o outro. Eu coloquei esse sinal aqui, ficou negativo, porque ele é virtual.
ele tem que ficar negativo. O P' é virtual. Bem, mas ele não quer saber a distância da imagem do espelho, ele quer saber o tamanho. Então a gente pode utilizar a formulazinha de amplitude, que diz que a imagem dividido pelo objeto é igual a menos P' sobre P. Ele quer saber o tamanho da imagem. Então, ó, o I dividido por o tamanho do objeto. O tamanho do objeto é 1,7 metros. Então, vamos lá. 2 dividido por 5, vamos colocar logo em fração, vai dar menos 0,4 metros. Então, o P' aqui vai ficar menos 0,4 metros dividido por o P. Quem é o P? É 2 metros. Portanto, aqui vai dar, você pegando aqui, multiplicando aqui e depois dividindo, vai dar 0,34 metros, que é a mesma coisa de 34 centímetros. Alternativa aí, letra A. Um objeto real linear é colocado a 60 centímetros de um espelho esférico, perpendicularmente ao eixo principal. Vamos colocar logo aqui o que é cada um. Objeto real linear é colocado a 60, então é o nosso P. A altura da imagem fornecida é de 4 vezes maior. 4 vezes maior é a nossa amplitude, que é representada por A, que é virtual. Está dando a característica que ele é virtual. Com base nisso, é correto afirmar que o espelho, ele quer saber se o espelho é côncavo ou convexo, e depois ele quer saber a medida do raio de curvatura. Então, pessoal, é o seguinte: imagens virtuais, elas podem ser de objetos, de espelhos côncavo e também de convexo. Só que no espelho côncavo a imagem é maior e no espelho convexo a imagem é sempre menor quando for virtual. Como a questão diz que a imagem é maior, você sabe que é espelho côncavo. Falta descobrir qual é o raio de curvatura. O raio de curvatura a gente pode descobrir pelo foco. Mas nós não temos o P'. Se nós tivéssemos o P', resolvia o problema. Mas ele te dá a amplitude. A amplitude, pessoal, é o I, que é o tamanho da imagem, dividido por O, que é a mesma coisa de menos P' sobre P. Então nós temos informação que é 4 vezes maior. Então é 4. Aí nós temos o menos P' dividido por P. O P nós sabemos que é 60. Então menos P' é 4 vezes 60. E vai dar 240. Ou seja, o P' é menos 240 centímetros. Esse negativo significa que é virtual, como a própria questão já havia comentado. Então, sabendo disso, nós vamos descobrir o foco. A gente pega aqui 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, nós temos 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o P. O P aqui é 60, que ele já dá na questão. Menos, porque aqui vai dar negativo, 1 sobre 240. Então, 1 sobre o foco, o MMC 240, 60 é 240. Aqui é 4. Aqui vai ficar menos 1. Então, o foco é 240 dividido por 3. Ou seja, nós temos que o foco é de 80 centímetros. Como ele quer saber o raio de curvatura é 2 vezes o foco. Então, vai dar 160 centímetros. Então, letra D. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura é colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo.
a uma distância de 25 centímetros do seu vértice. Vamos colocar aqui já. Aqui é a altura, então é o objeto. Aqui é o espelho côncavo, então o foco é positivo. E aqui ele está dando a distância do objeto até o espelho, então é o P. Sabendo que o espelho possui um raio de curvatura, ele está dando raio de curvatura. Então automaticamente ele te dá o foco, que é a metade disso. Com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que... Então vamos lá. Nós temos o espelho. O espelho é côncavo. E todo espelho vai ter o centro de curvatura e o foco. O foco é 12,5 e aqui é 25 centímetros. Então nós vamos aqui ver onde se formou o objeto. Então vamos lá. Vamos primeiro descobrir onde está a imagem. Então 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco é 25 sobre 2, que é a metade do centro de curvatura. O P é onde ele se encontra, ele está exatamente aqui no centro de curvatura. Mais 1 sobre P'. Então aqui a gente vai pegar o primeiro pelo inverso do segundo, nós temos duas equações. Então vai ficar 2 dividido por 25 é igual a 1 sobre 25 mais 1 sobre P'. A gente vai passar 1 sobre 25 para o outro lado. Então vai ficar o seguinte: 2 sobre 25 menos 1 sobre 25 é igual a 1 sobre o P'. Então 1 sobre P' vai dar o MMC de 25 é 25, 2 menos 1. Então o P' vai ser 25 dividido por 1, ou seja, 25 centímetros. Objetos colocados no centro de curvatura vai formar imagem do mesmo tamanho, esse aqui é o objeto, só que invertido. Então ela é invertida e do mesmo tamanho do objeto, estando a 25 centímetros do espelho. Letra D. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de espelho côncavo. Então esse 20 centímetros aqui é onde o nosso P, né? O objeto. Que projeta uma parede uma imagem nítida do objeto. Então espelho côncavo, né? Só pode formar imagens reais espelho côncavo. O nosso P' não é 40. O P' é 40 mais 20. O nosso P' é de 60 centímetros. Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, qual é a distância focal? Essa aqui é fácil. É 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então quem é o P? O P nós temos 1 sobre 20. E o P', 1 sobre 60. Então, 1 sobre F vai ser MMC de 20, 60 é 60. 60 dividido por 20 dá 3. 60 dividido por 60 vai dar 1. Então, nossa distância focal vai ser 60 dividido por 4, que é exatamente igual a 15 centímetros. Letra A. Então, pessoal, por hoje é só. Postem as dúvidas lá nos comentários e não esqueça de resolver as questões semanais, tá bom? Um abraço, até mais.